Tenho 28 anos e era dona de casa em tempo integral até recentemente, quando trabalhava como funcionária de uma empresa. Renunciei ao meu trabalho quando descobri que estava grávida. Tinha o desejo de continuar trabalhando, mas, como moro com minha sogra, tive que desistir do emprego. Minha sogra tem 60 anos e, por enquanto, está saudável, mas no futuro pode precisar de apoio. Por isso, como uma decisão relacionada ao casamento, optamos por morar com meus sogros mesmo depois de dar à luz. Poderia causar problemas no meu local de trabalho devido às necessidades de cuidado da minha sogra, então decidi deixar o emprego. Obrigada. Agora, tanto nosso filho quanto a mãe podem ficar tranquilos. Sinto muito por te obrigar a deixar o trabalho por mim. Meu marido e minha sogra agradeceram minha decisão de deixar o trabalho. Ambos somos uma família, então nos apoiarmos mutuamente é natural. Além disso, quando as coisas se acalmarem com o cuidado das crianças, pretendo procurar um emprego a tempo parcial. 3 meses depois de deixar o trabalho, levo uma vida tranquila sem grandes problemas. Como grávida, levar uma vida tranquila e sem problemas é a maior felicidade para mim. No entanto, quando passaram 5 meses desde que engravidei e minha barriga foi crescendo aos poucos, o comportamento da minha sogra começou a mudar. Ei, essa sopa está muito forte. Você está tentando me deixar doente ou algo assim? Esse tipo de reclamação se tornou cotidiano. Está muito forte? Desculpe, pensei que era a mesma de sempre. Da próxima vez, vou fazer mais suave. Você se tornou dona de casa em tempo integral, então é normal que cuide das tarefas domésticas perfeitamente. Estar grávida não significa que você possa ser preguiçosa. Quando meu marido vai trabalhar e ficamos só nós duas, minha sogra começa a me repreender e tenta me sobrecarregar com as tarefas domésticas. Como mulher grávida, fico pensando se fiz algo sem querer que tenha incomodado minha sogra. Pensei em falar com ela ou comentar com meu marido, mas o ideal seria evitar problemas em casa antes do parto. Felizmente, o assédio da minha sogra não era grave, então decidi deixar para lá e suportar até o parto. No entanto, parece que essa decisão foi um erro. Ei, você está atrapalhando com essa barrigona. 1 mês depois de começar, o assédio da minha sogra continuava. Na verdade, em vez de parar, parecia que minha atitude indiferente a irritava e o assédio se intensificou. Vanessa, por favor, tenha cuidado. Sua barriga está atrapalhando. Nem quero um neto no corredor e até no banheiro, minha sogra começou a me chocar e empurrar deliberadamente, dizendo que minha barriga atrapalhava. Chegou a dizer que não queria ter um neto. O que ela dizia sobre não querer um neto era sério e, independentemente de suas verdadeiras intenções, se ela me empurrasse e eu caísse por causa de suas ações, poderia ser perigoso. De fato, ela já me empurrou várias vezes e quase caí. Então, apesar de ter aguentado até agora, decidi falar com meu marido sobre o assédio da minha sogra. Meu marido conversou com ela, mas em vez de encerrar o assédio, ela o intensificou ainda mais. Por que ela estaria tão ressentida comigo? Apenas por pedir ajuda ao meu marido? Agora, as tarefas domésticas recaíam completamente sobre mim, aumentavam as reprimendas, e ela se tornava mais enérgica ao me empurrar e me chocar. Considerei a possibilidade de meu marido falar com ela novamente, mas poderia ser perigoso atiçar o fogo e provocar uma nova escalada do assédio. Não podia permitir que o assédio fosse além e se tornasse violência direta. Portanto, decidi passar o tempo que faltava até o parto me protegendo a mim e ao bebê que estava prestes a nascer. Passaram-se 4 meses desde então e falta apenas 1 semana para o parto. De alguma forma, consegui suportar o assédio e parece que vou conseguir dar à luz. Mas, ao pensar assim, baixei a guarda. Estive limpando o jardim 2 vezes por semana. Não limpava o jardim porque estava sujo, mas sim para fazer um pouco de exercício leve. As ferramentas de jardinagem, como vassouras e pás, estão guardadas na parte de trás da garagem.
Quando fui buscar os utensílios de limpeza, parecia que minha sogra planejava ir a algum lugar, pois estava sentada no banco do motorista do carro. Considerei esperar o carro sair, mas minha sogra estava revirando sua bolsa, sem sinais de querer ligar o carro. Portanto, decidi pegar os utensílios de limpeza. O espaço entre a parede da garagem e o carro era estreito. Não teria sido tão apertado se eu não estivesse com tanta barriga, mas com o parto se aproximando, era um pouco desconfortável. Passei pelo lado do carro e peguei os utensílios de limpeza de trás. Foi então que o motor do carro ligou. Esperei ela sair da garagem. Não quero me expor à fumaça do escapamento e ser assediada novamente, pense. No momento seguinte, me vi deitada no chão. Suponho que esse moleque na barriga já não está lá, haha. De qualquer forma, os netos seriam um incômodo. Eu ouvi uma voz dizendo essas palavras naquele momento fugaz. Não entendia o que tinha acontecido, mas quando ouvi a voz da minha sogra, comecei a entender o que tinha acontecido. Ela tinha dado marcha ré e me atingido. Além disso, a julgar pelas palavras que ouvi, não parecia um acidente. Até agora, pensei que enquanto meu bebê na minha barriga estivesse seguro, poderia suportar qualquer assédio. No entanto, desta vez estava claro que o alvo era a vida do meu bebê. Era absolutamente inaceitável. O que diabos você está fazendo? Tentei perguntar. Queria gritar, mas não podia me mexer, porque minha consciência estava confusa. Em uma situação assim, a maioria das pessoas estaria preocupada com sua própria vida, mas eu estava mais preocupada com o bebê que levava na barriga. Perguntava-me se ele ficaria bem se eu perdesse a vida. Poderia o bebê sobreviver? Lembro-me de pensar em várias coisas, mas além da preocupação, não podia fazer mais nada e perdi a consciência. Quando recobrei a consciência, estava em um quarto de hospital. Você está bem? Que alívio, uma enfermeira me disse. Ainda estava um pouco confusa e não lembrava bem da situação. Perguntava-me por que estava deitada em uma cama de hospital quando percebi que um bebê dormia ao meu lado. Sentia uma leve dor no abdômen. Parecia que eu tinha dado à luz estando inconsciente. Meu marido explicou a situação enquanto eu me esforçava para entendê-la. Aparentemente, fui imediatamente transportada por uma ambulância após ser atropelada pelo carro. A vassoura e a pá que eu tinha pego às pressas serviram como proteção. No entanto, o impacto do acidente causou um descolamento de placenta. O descolamento de placenta pode cortar o suprimento de sangue e oxigênio para o bebê, então, no hospital, foi realizada uma cesariana de emergência. Tanto o bebê quanto eu tínhamos sobrevivido de alguma forma, e já era o dia seguinte ao acidente. Fiquei desapontada por ter dado à luz inconsciente, mas enquanto o bebê estivesse seguro, não me importava. Me ligaram para dizer que te levaram de ambulância, e fiquei muito surpreso, meu marido disse. Pouco a pouco, as ideias foram clareando e comecei a lembrar das coisas. Quem chamou a ambulância para mim? Acho que só estávamos eu, sua mãe e eu na garagem, não é? Minha mãe chamou a ambulância. Parece que ela confundiu o acelerador com o freio. Sua mãe mentiu, não foi acidente. Foi proposital e o alvo não era minha vida, mas a do bebê. Minha sogra chamou imediatamente uma ambulância e a polícia para tratar como um acidente. Também informou meu marido de que tinha sido um acidente. Isso é uma acusação muito séria, ele disse. Eu disse a meu marido as últimas palavras que ouvi de minha sogra antes de perder a consciência. Suponho que esse moleque que você tinha na barriga já se foi. Os netos seriam um incômodo de qualquer forma, ela disse pouco depois de me atropelar. Minha consciência estava embaçada, mas lembrava claramente dessas palavras, pois foram impactantes. Não foi um mal-entendido. Ao ouvir minha história, meu marido também pareceu surpreso. Por agora, deixemos de lado o que minha mãe fez e foquemos na sua recuperação. Eu cuidarei do resto. No final, devido aos ferimentos do acidente, não pude ter alta até 2 semanas depois. Considerou-se uma recuperação relativamente rápida.
Durante essas 2 semanas, meu marido e eu discutimos nosso futuro curso de ação e ele implementou as decisões que tomamos juntos. Além disso, quando meu marido voltar para casa, terá que enfrentar minha sogra, mas não podemos comunicar nossos planos a ela. Então, apenas informei sobre meu estado físico e usei a desculpa de que, devido ao acidente, não queria ver minha sogra ainda, para garantir que ela não me visitasse no dia em que eu recebesse alta no hospital. Dirigi-me à casa dos meus sogros no carro do meu marido para enfrentar minha sogra. Ao vê-la irritada no carro, vi minha sogra cruzando a faixa de pedestres pouco antes de chegarmos à casa dos meus sogros. Essa é uma bela hora para se vingar. Vá, acelere e acerte ela em cheio, meu cérebro me dizia, mas não me atrevi. Meu marido percebeu minha sogra e buzinou para chamar sua atenção. Mamãe, para onde você vai? Eu disse para esperar em casa. Foi mais rápido do que eu pensava, filho. Eu estava pensando em fazer compras enquanto Jasmine estava no hospital. Esqueça isso, mãe. Entre rápido no carro. Há algo mais importante para discutir do que o jantar. Olhei para minha sogra e minha raiva aumentou. Nem percebi, mas naquele momento, minha voz estava bastante alta e minha expressão significativamente intimidadora. Acho que nunca havia expressado uma raiva tão forte em minha vida. Minha sogra, sobrecarregada pela minha raiva, entrou tranquilamente no carro e voltamos para a casa dos meus sogros. Vamos sair desta casa, eu disse. Uma vez que chegamos à casa dos meus sogros e começamos nossa discussão, imediatamente confrontei minha sogra com a conclusão. Espera, o que aconteceu de repente? Você está irritada por causa do acidente. Foi apenas uma confusão entre o acelerador e o freio. Eu também sou velha, então não pôde ser evitado, não é verdade? Então me perdoará, a cínica da minha sogra disse. Não, isso não foi um acidente, foi totalmente intencionado, não é? Você estava mirando meu bebê na barriga, não é verdade? Eu ouvi suas palavras, sogra. Para minha surpresa, minha sogra estava ciente de que eu estava consciente. Até agora, meu marido não tinha transmitido nada à minha sogra, exceto informações sobre meu estado físico. Para mim, era novidade que minha sogra soubesse que eu estava consciente. Claramente, havia uma sensação de urgência em sua expressão. Você ouviu minhas palavras, mas estava certa de que sua consciência estava clara? E mesmo que tenha ouvido, não há provas, não é verdade? Poderia haver a possibilidade de você se enganar ou de me acusar falsamente. Não acredite nessas palavras, Jaime. Minha sogra desviou novamente a conversa para meu marido. Mamãe, você já intimidou sua nora antes. Houve casos de comportamento violento, e até mesmo você disse para ela abortar, não é verdade? Como pede para eu acreditar nas palavras de uma mãe assim? Por que você ficava tão incomodada por ela ter um filho? Meu marido, essa é uma pergunta que tinha evitado até agora para não causar problemas antes do parto. Um neto não passa de um fardo de tempo e dinheiro, ela respondeu. Minha sogra tinha se divorciado em seus anos de juventude e tinha criado meu marido sozinha. Então, eu não tinha muito dinheiro e com o nascimento de um neto, haveria celebrações de aniversário e outros eventos aos quais ela se sentia obrigada a contribuir como avó. Ela pensava que não poderia comprar coisas como mochilas ou carteiras e que isso a faria sentir-se infeliz. Além disso, como havia criado meu marido sem ajuda de ninguém, não queria passar novamente pelas dificuldades do cuidado das crianças. Eu tinha planejado trabalhar em meio período assim que a situação do cuidado das crianças fosse estabelecida. Então, ela pensou que eu a sobrecarregaria com a responsabilidade de cuidar do neto. Minha sogra ficou feliz quando soube da minha gravidez, mas à medida que via minha barriga crescer, esses sentimentos se intensificaram, levando-a a me assediar. Conforme a data prevista para o parto se aproximava, minha sogra parecia acreditar que o neto estava prestes a nascer e elaborou um plano para atentar contra a vida do bebê, atropelando-o com seu carro.
Eu havia decidido trabalhar no jardim 2 vezes por semana, então o crime seria relativamente fácil de cometer. Entendo seus sentimentos, mas nunca vou te perdoar por atentar contra o bebê, não importa o quanto você chore e implore. Nós vamos embora. Voltarei para a casa dos meus pais com o bebê e meu marido já conseguiu um apartamento temporário e está se preparando para deixar esta casa. Mãe, é lamentável, mas é assim que as coisas são. Por enquanto, nos mudaremos desta casa e faremos os preparativos até encontrarmos um novo lugar. Durante as 2 semanas que estávamos no hospital, nos preparamos para a mudança, explicou meu marido. É verdade, é minha culpa, então não há escolha. Eu entendo. Minha sogra, sabendo que já tínhamos feito os preparativos, não ofereceu resistência. Parecia considerar nossa partida como uma forma de expiar seus atos. No entanto, depois de atentar contra a vida do meu bebê, não pude perdoá-la tão facilmente. Não pense que vai acabar tão fácil assim, a conversa ainda não terminou. Na verdade, acabamos de começar. Minha sogra parecia não saber que havia mais o que discutir. Você me atropelou com seu carro, certo? Você pagará uma indenização por isso. Indenização? Você não disse nada durante 2 semanas. Por que agora? Depois de causar um acidente, ela pensou que nada aconteceria se não dissesse nada. Acidentes de trânsito não prescrevem. O prazo para reivindicar danos por acidentes com lesões pessoais também é de 5 anos. Você achava que, por sermos família, poderia relaxar? Eu não disse nada até agora porque precisava confirmar que não haveria sequelas em meu corpo ou no bebê, eu disse. Mais tarde, um advogado entrará em contato com você. Não entraremos em muitos detalhes, mas, de acordo com a natureza do acidente e das lesões, a indenização poderia chegar a R$ 8.000. Minha sogra, abandonada por nós, foi informada de que poderia ter que pagar R$ 8.000. De repente, seu rosto empalideceu ao ouvir essa possibilidade. Minha sogra só tem cobertura de seguro obrigatório de responsabilidade civil, e sei que é provável que o seguro cubra até R$ 4.000. Então, minha sogra terá que pagar o restante do próprio bolso. Além disso, ela não tem muito dinheiro. A família mora em uma casa alugada e o carro é um compacto usado. Ela não possui bens importantes. Portanto, minha sogra terá que encontrar trabalho aos 60 anos para pagar a dívida. Dada a situação atual, será difícil no início. Consultei um advogado para ver se poderia haver alguma acusação como lesões ou aborto porque minha sogra me atingiu intencionalmente com seu carro. No entanto, sem provas, isso era difícil. No entanto, quando soube da indenização que poderia reclamar, achei que seria uma compensação adequada. Então, decidi buscar uma compensação legítima pelo acidente. Agora terei que enfrentar uma vida difícil sozinha e não posso me dar ao luxo desse dinheiro. Você está saindo de casa, mas ainda somos família, poderia reconsiderar, não é? Disse minha sogra. Agora, minha sogra mencionou de repente a palavra família. Alguém que tentou prejudicar a vida do meu bebê não pode ser considerado família, não é verdade? Você não vai me abandonar, certo? Eu te criei com todas as minhas forças. Minha sogra desviou novamente a conversa de mim para o meu marido. Agradeço por me criar como mãe solteira, mas mamãe, você exagerou. Guardo mais rancor por ter atentado contra a vida do meu filho do que gratidão por me criar. Depois que meu marido a afastou com essas palavras, minha sogra entrou em estado de choque e parou de falar. Damos por encerrada a conversa e saímos de casa apenas com o essencial. Senti um pouco de pena pela minha sogra, mas considerando que ela havia tentado contra a vida do meu bebê, esse desfecho era culpa dela. Até encontrarmos um novo lugar, fui para a casa dos meus pais, e meu marido ficou em um apartamento temporário. No dia seguinte, depois de deixarmos a casa dos meus sogros, minha sogra começou a nos ligar. Suas mensagens incluíam pedidos de desculpas e súplicas para voltarmos.
Não tínhamos a intenção de perdoá-la, então, como ela continuava ligando insistentemente, meu marido e eu bloqueamos completamente suas chamadas. Meu marido não dizia à minha sogra a localização de seu apartamento temporário e duvidava que ela viesse à casa dos meus pais ou me ligasse. Ao eliminar os meios de contato entre ela, meu marido e eu, minha sogra desistiu e começou a procurar emprego. Aos 60 anos, com poucas opções de trabalho, ela começou a trabalhar em um restaurante próximo como funcionária em meio período. No entanto, minha sogra, que tinha memória fraca e era lenta no trabalho, era tratada como um incômodo e se sentia desconfortável. Ela deixou o emprego rapidamente. Além disso, aparentemente, derramou sopa quente ou água fervente da grande panela em sua coxa, sofrendo queimaduras que a impediram de trabalhar. Ela também parecia ter dificuldades para andar, seja devido à dor da queimadura ou porque sentia a pele tensionada. No entanto, se seus movimentos cotidianos não fossem afetados, ela não tinha outra escolha senão trabalhar. A abandonamos e ela tinha que me pagar uma indenização. Enquanto isso, meu marido e eu procurávamos um novo lar para viver com nosso filho. Estávamos debatendo entre alugar ou dar o passo de comprar uma casa, considerando o futuro de nosso filho. É uma alegria poder pensar em nossa vida futura. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer a história da jovem que foi expulsa de casa aos 18 anos por sua madrasta malvada e enfrentou dificuldades por conta disso, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!